coleguinha, meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com Hermes Araújo como intérprete. Então vamos à nossa aula, medida de ângulos. Imagine que você está pesquisando na internet sobre corte de cabelo e de repente você acha uma matéria muito legal lá. Olha que matéria chuchuzinho. Ângulos e linhas de corte, feita pelo Gislaine. Então, olha o que ela fala. Um bom profissional deve ter esse tema na ponta da língua. É impossível executar um bom corte sem usar ângulos e linhas. Eles definem se o corte terá camadas, ou seja, se ele vai ser todo cheio de camadinha, ou se será fio longo, certo? Base. A base é essa parte aqui assim, ó, atrás do cabelo. Não tem muito cabelo não, mas é aquela base que dá lá. Se ele vai ser reta, oval ou V. Então, são os ângulos e as linhas no corte que definem isso. Então, olha lá. Se eu tenho um ângulo 0 graus, estou puxando o cabelo aqui para frente, eu estou fazendo uma base, um fio mais reto. E daí eu vou dando as camadas no meu cabelo. Então, o corte tem tudo a ver com a linha e com o ângulo. E se você fez um ângulo do lado de cá, do lado direito, o lado esquerdo, eu tenho que fazer o mesmo ângulo, porém invertido. Então, a técnica de cortar cabelo, ela envolve muito ângulo e linha. Então, vamos lá. Ângulo tem tudo a ver com corte de seu cabelo e corte de tudo quanto é lugar. E a gente consegue empregar isso, o ângulo, em tudo quanto é parte, né? Em vários lugares no nosso dia a dia você vai encontrar ângulo. Na construção da sua casa, na construção da parede, na construção do guarda-roupa, na escada, né, de um modo geral. Você vai encontrar em diversos lugares ângulos. No próprio carro, no próprio muro. Então, você vai encontrar ângulo em tudo quanto é lugar que você praticamente vê, né? Em tudo quanto é lugar você encontra ângulo. Então, qual que é a medida é essa? O grau é a minha medida principal do ângulo. Então, o grau é exatamente a bolinha que vem no número. Então, só para te explicar melhor, eu tenho uma circunferência para te explicar o que é um ângulo. Eu tenho uma circunferência e ela foi dividida em 360 partes iguais. O grau é uma parte só dessa, tá? Então, eu tenho a circunferência dividido por 360 partes iguais, né? E um grau vai ser exatamente um lado só dessa figura, tá bom? Então, vamos lá. O transferidor. O transferidor é o instrumento, que no caso é isso que está na minha mão, que serve para medir o valor de cada grau, tá bom? Então, nós temos dois tipos de transferidor. Nesses transferidores, desses dois tipos, eu tenho de meia volta, que é o transferidor que tem a capacidade de medir até 180 graus, corrigindo. Meia volta, ele mede no máximo até 180 graus, tá? Então, eu tenho, começando com 0, vai até 180, ou o inverso, de 0 a 180. Por que a gente tem essas duas medidas, esses dois indicadores? É para facilitar, para você não precisar ficar virando o transferidor, tá? Então, é a posição mais confortável para você. E o que é o centro da base do transferidor? No caso desse transferidor, que eu não tenho exemplo concreto para te mostrar,
esse transferidor, o centro da base desse transferidor é exatamente o encontro da linha do 0 com o encontro da linha do 90 graus. Isso que é o centro da base desse transferidor, tá? Então, eu tenho um outro transferidor. Outros dois tipos de transferidor. Que é esse. Que o centro dessa base, o centro dessa base, ele é exatamente a bolinha aqui, ó. Tá vendo? Então, esse que é o centro da minha base do transferidor. A linha 0, que eu não sei se está dando para pegar aí, mas ela tem a linha 0, certo? Para medir o transferidor. Desse daqui, onde que é o centro? É exatamente, tem um risquinho aqui, ó. Um risquinho aqui no meio. Que vai ser com a linha aqui do transferidor, com essa linha do transferidor, com essa linha que dá no ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, esse encontro aqui, que é o centro da base do meu transferidor. É aqui que a gente começa a medir um ângulo, tá bom? Então, o centro da base desse transferidor, que é o tipo desse, é essa bolinha aqui, ó, esse buraquinho, tá bom? Eu tenho também o transferidor de 360 graus. Volta completa. Certo? Então, esse transferidor é volta completa. Ele mede o quê? Até 360 graus. Corrigindo. 360 graus. Onde que é o centro dele? Nesse caso, desse transferidor que está no monitor, o centro é nessa cruzetinha aí, ó. É exatamente em cima da linha, né, do transferidor com a cruzetinha. Nesse daqui que está na minha mão, é exatamente essa linha, essa reguinha aqui, né, com a divisa aqui, ó. Que aí tem uma linha aqui no meio, que vai até o 90 graus. Então, o centro é aqui, ó, do transferidor. Tá joia? Então, quando a gente fala centro da base do transferidor ou centro do transferidor, seria aqui. Então, como que eu vou medir qualquer ângulo? Então, dado um ângulo, quando eu falo ângulo, eu não vou especificar nome, não estamos preocupados com o nome, nós não estamos preocupados o nome do ângulo. Só que tem que eu estou o quê? Eu só estou preocupada com o vértice que tem que estar no centro do transferidor. Então, observa. Eu tenho a linha que dá até 90 graus, o vértice está exatamente em cima da linha 0, tá vendo? Então, o centro do transferidor está no vértice do meu ângulo. É isso que você tem que preocupar. O vértice tem que estar no centro do seu transferidor, tá joia? Próximo passo. Então, aqui é o centro do nosso transferidor. Próximo passo. Eu tenho que colocar um dos lados do meu ângulo, eu tenho que colocar na linha 0. Então, ó, tem o centro do transferidor com o vértice e um dos lados eu coloquei exatamente em cima do 0. Você lembra que eu te falei que era para medir do lado de cá? Se o seu ângulo tivesse virado para o lado de cá, eu ia colocar o 0 do lado de cá, que é mais fácil começar a medir. Por isso que eu te falei que eu tenho 2 zeros exatamente para você não precisar ficar virando o seu transferidor. Tá joia? Então, próximo passo. Então, meu lado no 0. Próximo passo. O outro lado que você vai ver a medida, quanto que foi a abertura, né, dos dois segmentos de reta. Então, eu tenho o centro do transferidor, em cima do 0, da linha 0 do transferidor,
um dos lados está em cima da linha 0 do transferidor. O centro da base do transferidor com o vértice. E aí eu vou ver a abertura. Olha a abertura aqui, ó. É exatamente o que veio aqui, ó. É essa que será a minha abertura entre os dois segmentos de reta. Então, foi exatamente, zerou um dos lados, eu tive a abertura. Então, o que eu posso falar? Olha lá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, deu exatamente em cima dos 60. Então, significa que entre as duas semirretas ali, eu tive um grau, um ângulo de 60 graus. Tá joia? Então, observe o muro. Quando eu falei para vocês observar o muro, eu vou preocupar muito, né, nessas observações. Porque, igualzinho eu falei para você, você olhou no seu dia a dia para algum canto, você vai ver algum ângulo de medida. Alguma medida que foi usada, né, algum instrumento, alguma coisa que foi usado com transferidor, com ângulos na construção, de um modo geral. Então, você está aí, né, e viu esse muro. Aí, esse muro, eu esqueci de que cidade é isso. Eu tinha que ter colocado, esqueci. Mas tudo bem. Se você mora perto dessa casa aí, você vai identificar o muro. Ah, lembrei! É de Santa Luzia, aqui pertinho de Belo Horizonte. Essa casa é de Santa Luzia. Depois, se você quiser olhar direitinho, tem onde que foi feita a pesquisa, tá bom? Depois você pesquisa onde que é essa casa em Santa Luzia. Olha o ângulo no contorno do telhado, né, do muro. Aqui, ó. Eu tenho um muro com um telhadinho aqui, ó. Um muro com um telhadinho. Esse telhadinho formou um ângulo, não formou? Olha lá. Vamos destacar esse ângulo. Olha lá. Eu destaquei o ângulo e o muro aqui, ó. Qual é o ângulo que é formado no contorno? Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó. O ângulo do muro e o telhado. Então, como é que a gente vai medir? A gente mede igualzinho, né? Como se não fosse com muro. Tirei o muro, virou 2 segmentos de reta. Você lembra? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pegar o centro da base do transferidor e encaixar no vértice das minhas segmentos de reta, não é? Nos meus 2 segmentos de reta. Então, lá, ó, peguei o centro e encaixei exatamente no vértice dos meus 2 segmentos de reta. Então, tá aí o vértice encaixado no centro do transferidor. E ponho uma lateral do ângulo na linha 0 do transferidor, que eu zerei o transferidor. E aí, é só olhar o ângulo. Que ângulo que eu tenho? 10, 20, 30, aí ele foi até 140, e 1, e 2, e 3. Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem 143 graus. Mas se você não tiver esse transferidor, tiver outro, do mesmo jeito. Coloquei o vértice no centro do meu transferidor, certo? Tá lá no centro do meu transferidor. A linha 0, né? A linha 0, zerei lá, ó, em cima do 0 do transferidor. E aí, só acompanhar. Se o 0 eu coloquei aqui, ó, eu acompanho, deu 141, e 2, e 3. Próximo. Esse é o meu de 360 graus. O interessante é que ele consegue te dar as 2 respostas ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, coloquei o vértice no centro da base do transferidor.
zerei a linha 0 com a 0. Então, um lado do ângulo ficou em cima da linha 0, certo? E depois é só olhar a medida. Então, 0, aí eu vou virar para 10. Não viro para 350 não, porque começo de 10, não é? Começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu viro para 10. Então, 10 foi até 140, e 1, e 2, e 3. O interessante é que se você começar aqui, ó, invertido, 10, 20, foi até 210, 215, 16, 17. Então, um lado que é voltado para o meu muro, você lembra que isso aqui é meu muro? Um lado é voltado para o muro, que é 143 graus. O ângulo em cima, 217 graus. Silvana, então significa que o transferidor de 180 graus não dá para medir? Dá. Só fazer uma continha que dá. Qual que é a conta? Se eu tenho a volta completa é 360 graus, não é? A volta completa da circunferência, pegar o transferidor de novo, de volta completa, ó. A volta completa, ele tem 360 graus. Se você colocou, né, os 143 graus, no caso do 180 é fazer 360 menos 143, que você vai encontrar os 217 do mesmo jeito. Então, olha aí, de novo, o nosso muro da nossa casa com o ângulo. Nós acabamos de medir esse ângulo aqui. Então, o contorno do muro com a telha do muro, né? Ele tem 143 graus. Então, foi isso aí que foi feito na construção do nosso ângulo aí. Ficou um ângulo muito bonitinho, um muro bem diferenciado. Eu gosto das coisas bem diferenciadas. Então, usando o transferidor para construir ângulos. Então, eu não tenho nada e, de repente, você tem que começar o seu desenho. A primeira coisa que você faz é o quê? Você tem que marcar o ponto de onde que vai começar o seu desenho. Então, marquei meu ponto. Olha aí no monitor. Deu um ponto, certo? Marquei meu primeiro ponto. Coloco esse ponto no centro do meu transferidor. Então, peguei o transferidor, coloquei o ponto no centro do transferidor. Então, eu tenho o ponto no centro do transferidor, coloco um outro ponto no zero. Você lembra que eu tinha que colocar a linha em cima do zero? Então, eu venho e coloco um outro ponto em cima do zero. E coloco um outro ponto no 125, porque ele quer medida de 125 graus. Fiz isso. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o transferidor e só ligar as minhas linhas. Liguei as linhas aos pontos, bonitinho, né? Eu tive um ângulo de 125 graus. Vamos fazer de novo. Põe o ponto. Coloquei o ponto. Então, eu começo sempre marcando com o ponto. Pus o ponto, coloco o centro da base do transferidor em cima do ponto. Coloquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto no zero do transferidor. Então, coloquei um ponto no zero do transferidor. Então, tem a linha zero aqui, ó, do meu transferidor, coloquei um ponto. O outro ponto eu vou colocar onde? O outro ponto eu vou colocar em cima do que eu estou procurando construir, ó, que é 125 graus. Então, coloquei o ponto no 125. Tá lá, ó. 0, 10, 120, 125. Aí eu posso tirar o meu transferidor e só construir a minha linha, ó. Risquei com a régua em cima dos dois pontos, depois eu risco em cima do outro ponto, certo? Então,
Por hoje é só, tá? Até a próxima aula e estude bastante, tá bom? Tchau, tchau!